Para falar mais sobre as perspectivas dessas guerras para 2024, nós conversamos com o pesquisador da Universidade de Harvard, Vitélio Brustolin. Vamos ouvi-lo. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua, é claro. Putin tem eleições na Rússia no ano que vem, mas, na verdade, o Putin depende mais das eleições nos Estados Unidos do que das eleições na Rússia. Por quê? As eleições na Rússia reconhecidamente não são justas, os candidatos de oposição ou são assassinados, ou são envenenados, ou são presos, ou somem. Tem mortes misteriosas, vamos dizer assim. Alguns caem de janelas, outros são envenenados misteriosamente durante um voo, como aconteceu recentemente. Então, as eleições que mais interessam ao Putin são as eleições dos Estados Unidos, onde o Trump tem possibilidade de voltar ao poder, ou então eleger alguém que seja seu aliado. As eleições dos Estados Unidos também têm alguma relação com a política que os Estados Unidos fazem nesse momento, porque existe um bloqueio no Congresso americano para aprovar pacotes que estão juntos para ajuda à Ucrânia, a Israel e à fronteira dos Estados Unidos com o México. O governo Biden apresentou esse pedido ao Congresso num pacote só, inclusive porque os republicanos estão indo contra a ajuda à Ucrânia justamente por questões eleitorais. Porém, é contra os interesses dos Estados Unidos que haja uma derrota na Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia estaria na porta da Europa, na entrada da Europa, os Estados Unidos perderiam influência dentro da Europa, a Europa não teria outra saída a não ser se fortalecer militarmente, independentemente dos Estados Unidos, o que já houve uma ameaça no passado, quando a Angela Merkel era a primeira-ministra da Alemanha e o Trump estava governando os Estados Unidos, houve um desencontro de agendas. Em 2019, o Macron chegou a afirmar que a OTAN estaria em morte cerebral justamente por causa desse desencontro, e a Angela Merkel, na época, hoje é o Olaf Scholz, mas na época ela era a primeira-ministra, ela chegou a dizer que a Europa não poderia mais depender dos Estados Unidos, especialmente militarmente. Ou seja, uma derrota na Ucrânia seria uma derrota geopolítica para os Estados Unidos, e isso poderia encorajar a China a usar a força contra Taiwan e a fortalecer a sua presença militar ainda mais no Mar do Sul da China, onde ela traçou 10 linhas e diz que aquilo ali é o seu mar histórico, embora esteja entrando em águas territoriais de outros países, mar territorial de outros países. Então, geopoliticamente, se houver uma vitória do Trump ou de alguém aliado seu nos Estados Unidos, e se, havendo essa vitória, houver uma retirada do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, isso seria absolutamente contra os interesses dos Estados Unidos, porque enfraqueceria geopoliticamente os Estados Unidos no resto do mundo. Nós sabemos que o ataque do Hamas em Israel teve 2 anos de planejamento, ou seja, embora tenha sido apenas um mês após o anúncio dessa iniciativa que vai contra os interesses da China e fortalece a Índia na região, mas também interliga países que têm rivalidades históricas, como a Arábia Saudita e Israel, por exemplo, ou Emirados Árabes, Jordânia e Israel. Embora haja essa conexão entre esses países, isso vai contra os interesses da China. Logo, existe uma questão geopolítica imensa por trás do Hamas. O Hamas é sustentado pelo Irã, que é um país membro da ONU. O Irã utiliza como uma estratégia de política externa o financiamento de grupos terroristas, o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano. Então, veja, o Irã é um aliado da Rússia, o Irã fornece os drones Shahid, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia, e nesse momento, no Conselho de Segurança da ONU, o Irã é protegido, né? O Hamas e indiretamente o Irã são blindados pela Rússia e pela China. Ou seja, existem interesses geopolíticos mundiais por trás das ações que ocorrem nesse momento no Oriente Médio. Por mais que Israel consiga eliminar militarmente o Hamas da faixa de Gaza, o Hamas deve continuar existindo, inclusive porque boa parte dos seus líderes não estão na faixa de Gaza, estão no Catar, por exemplo, alguns na Turquia. A questão é que o Hamas conseguiu o que queria com essa guerra, que foi
afastar um possível tratado de paz imediato entre a Arábia Saudita e Israel. Esse tratado de paz, esse reconhecimento mútuo talvez aconteça no futuro, porque a Arábia Saudita tem interesse nisso, não porque quer se aproximar de Israel, mas porque usou como pretexto um apoio dos Estados Unidos para o seu programa nuclear civil e também garantias de segurança dos Estados Unidos. Ou seja, a Arábia Saudita tem interesse na aproximação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos usam a condição de um reconhecimento diplomático com Israel para que essa aproximação aconteça. Então, por mais que a guerra entre Israel e o Hamas chegue a um resultado de eliminação da força armada do Hamas na faixa de Gaza, a ideia do terrorismo se espalha pelo mundo. E que não é a ideia de dois estados convivendo em paz, a Palestina e Israel. E essa é a ideia da autoridade palestina. A ideia do Hamas é a ideia do espraiamento, de espalhar o terrorismo ao redor do mundo. Nesse momento, países estão em alerta máximo contra o terrorismo, a exemplo dos Estados Unidos, grande parte dos países da Europa. As sociedades no mundo inteiro se dividem sobre os atos de força de Israel. Há críticas à atuação de Israel, que alegadamente estaria matando muitos civis, e isso não seria apenas um efeito colateral, seriam ações deliberadas de Israel. Então, esse tipo de ódio é o que o Hamas queria com as ações que planejou durante 2 anos. Espalhar o terrorismo pelo mundo.